Oi, gente, como vocês estão? Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com todos vocês. Esse é o Momento Saúde com Paula Riolfi e essa é a Rádio JSV. Vocês perceberam que hoje não tem ninguém aqui comigo? Olha que engraçado, hein? Sabe quem é a entrevistada de hoje? Eu. Resolvi que eu ia fazer um programa especial para vocês. Diante de tantas dúvidas, tantos directs, tantas mensagens que estão acontecendo nas minhas redes sociais. Então eu vim conversar com vocês hoje. Como vocês sabem, né? Eu sou bióloga e trabalho com saúde pública e coletiva. E eu vim falar hoje com vocês de um assunto muito importante, que são os protocolos sanitários. Então a gente tem visto aí, né, o Plano São Paulo, nós moramos aqui no estado de São Paulo, então a gente segue as determinações do governador do estado de São Paulo. Então existe um plano que a gente tem que seguir à risca, no qual esse governador determinou algumas fases para que acontecessem essas flexibilizações. As fases também dependiam e dependem, por enquanto, também do prefeito da nossa cidade. Então, além de obedecer o nosso governador, a gente também obedece aos decretos do município. E por que isso tem que acontecer? Seguinte, o governador ele faz isso tudo numa amplitude de um estado. E nós sabemos que o prefeito que tem o domínio sobre o que está acontecendo de fato dentro da cidade de Taubaté, que é onde a gente está. Então, o que o prefeito domina? Ele domina se tem leito, se tem capacidade de atender as pessoas que poderão se contaminar. E dessa maneira, e respeitando os protocolos do governo do estado de São Paulo, ele permite ou não algumas flexibilizações. Então, neste momento, a gente se encontra na fase amarela. O que significa isso? Significa que nós passamos já de um plano bem grave, que foi a fase vermelha, que todos nós tivemos que ficar confinados, que nada poderia estar aberto, a não ser necessidades básicas. Melhorou um pouquinho mais, colocou-se então a fase laranja, abriu-se algumas coisas e agora houve essa história da flexibilização para a fase amarela. Isso aconteceu de uma maneira muito conecta. Com o quê? Com os casos, com a elevação dos casos. Então a gente tinha um número de mortes exacerbado, né? A gente tinha muito óbito, muita contaminação e pouco leito, né? Aí o governador decidiu que não poderia ficar funcionando, porque como é que ia atender as pessoas que estavam realmente precisando de auxílio? E foi que então, agora, depois de tanto tempo de pandemia, de tanta discussão, o comércio, né, que teve que ficar aí fechado por tanto tempo, as pessoas que a gente conhece muito bem, o nosso povo, né, a população brasileira, a gente sabe que é um povo que tem que trabalhar muito autônomo, né, então ele tem que sair, tem que prestar o serviço fora de casa. Se ele conseguir fazer isso, ele sobrevive, se ele não fizer, ele não sobrevive. Então acabou que o governador, diante mesmo de uma pandemia ainda em acontecimento, porque nós não tiramos ainda a consequência da pandemia, nós estamos ainda em pandemia, e mesmo assim houve a flexibilização. Essa flexibilização pediu que a Anvisa, que o Ministério da Saúde, que é a Vigilância Sanitária da cidade, que responde ao governo, todos esses órgãos juntos fizessem um processo de fiscalização mais eficiente. Como funcionou? Para todas as pessoas que quisessem retomar o trabalho dentro dos seus âmbitos de trabalho futuro ou não, teriam que apresentar um plano de retomada. Então, como que funcionou isso? As academias ficaram paradas por diversos meses e depois retomou com a possibilidade de ser aprovado ou não esse protocolo. Então, o gestor da academia tinha que levar lá na vigilância sanitária um protocolo dizendo como que ele trabalharia. E isso aconteceu e deve acontecer com todos os âmbitos. Quem pode trabalhar com esses protocolos? Na verdade, não tem ninguém que diga, olha, tem que ser um especialista em saúde pública que faça um protocolo. Quem falar para vocês que tem que ser alguém específico dessa área, não está correto, não está agindo dentro da legalidade. Mas
Lembrando que os protocolos são alterados dia sim, outro também. É muito bom que você esteja amparado com alguém que esteja ligado com lei sanitária, com regulamentação de Anvisa, com protocolo de como pode ou não funcionar as coisas, para que você não tenha multa. Como que acontece essa fiscalização? Quando você vai retomar a abertura do seu comércio, da sua academia, do seu escritório, você apresenta então para a Vigilância Sanitária uma proposta de reabertura. Fala, olha, Vigilância Sanitária, eu vou abrir de novo o meu estúdio de jiu-jitsu e eu tenho um protocolo para apresentar para vocês de como eu vou trabalhar com o meu paciente, com o meu cliente. Depois que você fizer isso, você vai apresentar para a Vigilância Sanitária vai verificar se tudo que você colocou, você tem capacidade de cumprir. Quando a gente envia esse e-mail, que em geral é tudo por e-mail, quando a gente envia isso para alguém, a gente envia para o e-mail que chama Anvisa Covid-19. O que a gente entende disso? Nós estamos esperando, nós que eu digo os órgãos fiscalizadores, estão esperando que quem está me apresentando o protocolo de saúde pública tenha consciência de que a disseminação viral tem que ser diminuída. Então eu tenho que provar para os órgãos fiscalizadores que eu sei qual é a regulamentação do governo do estado de São Paulo, bem como os decretos municipais, e que eu tenho conhecimento de como não fazer a pandemia piorar. Como que a gente tem esse funcionamento todo? Através de alguém que esteja relacionada com saúde pública, né? A gente entende que o Covid-19 é o quê? É um vírus que já existia sob a forma de coronavírus e era responsável desde sempre por 1/3 dos resfriados comuns que existem hoje por aí. O que aconteceu com esse vírus? Mutou-se, tornou-se então Covid-19, SARS-CoV-2, o nome científico, e veio aí trazer essa pandemia mundial. Lembrando que essa pandemia mundial ainda está acontecendo. O que nós estamos fazendo é uma retomada que a gente entende que seja uma retomada consciente. Por que consciente? Porque a gente tem que determinar para os órgãos fiscalizadores que eu não estou colocando 30 pessoas, por exemplo, dentro de um espaço, sem máscara, sem nenhum método de diminuir o risco de contaminação, porque senão o agravamento é muito grande. A gente tem visto por aí que apesar de todas as dicas, né, o tempo inteiro as pessoas estão aí falando sobre como nos precaver contra a doença, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, o distanciamento geográfico, o isolamento no caso de estar, né, com possibilidade de contaminação, mas a gente vê que parece que as pessoas estão esquecendo um pouco disso, né? Então estão lotando as praias, estão lotando os shoppings, sem nenhuma verificação da que a propagação viral pode ser muito grave, né? A gente tem uma doença que não dá para dizer para vocês que você vai ficar bem ou que o outro vai a óbito. A gente tem um grupo de risco, né? Que a gente vai sempre trabalhar com um grupo de risco, que a gente encontra os obesos, os cardiopatas, as pessoas que já têm comorbidades crônicas, enfim. Esse grupo de risco sempre estará mais vulnerável, mas o Covid-19 já mostrou para a gente que ele veio para contaminar toda e qualquer pessoa. Então o que a gente tem que pensar? Que quando você for preparar o seu protocolo de retomada de trabalho, seja qual for o seu trabalho, o seu protocolo tem que ser estruturado muito bem, não só para que seja aprovado, porque a Vigilância Sanitária vai te dar uma devolutiva dizendo está aprovado, necessita de modificações, você não colocou alguns itens, essa retomada tem que ser permitida pela vigilância. Quando eles dizem que não, você vai fazer o quê? Vai modificar todo o seu protocolo e desta maneira vai fazer um protocolo eficiente para eles e para vocês. Como funciona essa eficiência? A eficiência funciona da seguinte forma. Você, profissional, tem que pensar que, além de não haver a multa, a gente não pode agora, neste momento, tomar uma multa aí que gira em torno de R$5.000, né?
Então, além da multa que você tem por estabelecimento, você também pode ter uma multa por pessoa irregular dentro do seu estabelecimento. Então, vale a pena lembrar que contratar, buscar orientação de qualidade para condomínio, para clube, para academia, para estúdio, para que atender as pessoas de uma maneira correta, procure um profissional de qualidade que faça orientações seguras. Nós temos aí a retomada dos bares, temos também que nessa retomada, num primeiro momento, o nosso prefeito determinou que poderia ser então colocado 2 músicos, agora no mesmo dia o decreto foi revogado e ficou um músico só. Então as pessoas que estão aí colocando 2 músicos para tocar sem autorização podem ter uma surpresa aí. Vigilância sanitária está o tempo inteiro aí na rua, né? Eles vão junto com a polícia militar para caso das pessoas não quererem, né, não aceitarem, e também com a guarda municipal para poder fazer a autuação. Essa autuação, na verdade, pode ser em notificação, que ele diz para você o que tem de errado e o que você tem que fazer para modificar tudo isso e tornar o seu estabelecimento um lugar seguro. Existe um outro quando você já está num critério mais perigoso de contaminação viral, que pode fazer a multa, já gerar a sua multa e até a interdição do seu local, do seu estabelecimento de trabalho. Então vale a pena atentar-se à segurança do seu público como um todo, da sua segurança, principalmente de saúde, e obviamente evitar o tamanho prejuízo que pode acontecer. Lembrando que aglomerações nas portas dos estabelecimentos são de responsabilidade de quem está vendendo para ele. Então, assim, não dá para você dizer para o pessoal da vigilância, olha, esse povo que está na porta do meu restaurante está na porta porque quer. Porque não. Se ele estiver na porta do seu restaurante e você não fez um sistema de entrada com senha que possibilitasse o acesso direto ou não deixasse eles ficarem ali, seria viável para você. Então, hoje o meu conselho é, todo processo de retomada tem que ter o aval da Anvisa, da vigilância sanitária, dos protocolos sanitários e principalmente está embasado no Código de Saúde Sanitária. Então, procurem todos vocês que estão aí desesperados para voltar, procurem orientações seguras para que você não tenha problema e para que o seu público também não tenha problema. Tá certo? Essa foi a minha dica de hoje. Dica, olha, de graça para vocês. Prestem bastante atenção no que vocês vão fazer daqui para frente, porque a responsabilidade tanto da saúde quanto financeira fica sendo gente, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Vocês já sabem onde me encontrar. Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, tô por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima.